e não interagem. Eu faço isso com a Ainara. Olá, amigos, boa tarde. Começando ponto a ponto, nos atrasamos só um pouquinho por causa de um probleminha técnico, mas a espiritualidade permitiu que a gente estivesse aqui para conversar com vocês. Hoje eu recebo Maria Alice, que você já conhece, nossa amiga, que é jornalista, né? E espírita, né? Já esteve aqui conosco falando sobre Maria. Mas hoje a gente vai falar de um assunto mais atual, mais polêmico, que é a liberdade de expressão, né? Então fica aí para vocês refletirem, para a gente entender melhor o que é essa liberdade de expressão, até onde vai essa liberdade de expressão. Então vocês já sabem, né? O nosso amigo Carlos está aí no chat da Rede Amigo Espírita, vai conversar com vocês. Então manda as perguntas, manda as interações de vocês, para você poder participar aqui com a gente. Vai ser sempre um grande prazer ampliar a nossa roda de conversa aqui. Então, Maria Alice, muito bem-vinda. Mais uma vez, obrigada. Boa tarde a todos, né, que estão... Como a gente estava conversando agora, a vida é muito corrida, né? Demais. E a gente sabe a dificuldade que você fez as manobras. Chegou aqui com o neto dormindo no braço, mas para estar aqui com a gente agradece esse esforço seu. Mas para a gente já entrar no nosso tema, a gente começar a trabalhar esse assunto que não é tão vivo, né, no nosso dia a dia, a liberdade de expressão é dizer tudo o que se pensa mesmo? Primeiramente, nós precisamos fazer nos colocarmos da seguinte forma: nós, humanidade, estamos ainda muito longe de um desenvolvimento intelectual e moral satisfatório. Então, estamos saindo, né, da grande noite da ignorância humana. Estamos ainda no estado infantil, né, na infância, e ainda não sabemos lidar com muitos pontos, com muitas, vamos dizer assim, com muitos pontos nevrálgicos mesmo da convivência humana. Eu acredito sim que não é liberdade você falar tudo que pensa, porque existe o outro, não é? Então, nós ainda estamos dando passos ainda muito tímidos na questão da relação interpessoal, da convivência entre dois ou mais, né? Estamos muito longe, mas com certeza a nossa maturidade hoje nos sinaliza que é preciso ter um código, uma ética, vamos dizer assim, um modelo comportamental, né? Eu acredito que não seja essa história de dizer tudo o que pensa ser liberdade. É como o grande equívoco de considerarem também a liberdade com libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Então, são passos, são experiências que nós seres humanos estamos vivenciando, que a proporção que essa vivência vai acontecendo e os efeitos acontecendo, nós vamos tirando as lições melhores e desanuviando nossa percepção, entendendo melhor o que realmente seja essa palavra tão linda, liberdade. Não é verdade? É bem ampla, né? Bem ampla. O que a gente pode avaliar, então, nas pessoas que têm uma boa oratória, sabem se expressar bem, como a gente diz aqui, né? Que tem uma boa lábia, né? Para convencer as pessoas, mas que usa desse seu recurso, né? Para conduzir as pessoas num caminho do erro, para conduzir as pessoas para o mal, para convencer as pessoas de fazerem o mal. Essa palavra mal também ela vai ter vários conceitos e várias interpretações, não é? Mas você falando sobre isso agora, eu lembrei, quando eu cheguei em Bananeiras, o padre da cidade e outros líderes religiosos
diziam para as pessoas, inclusive quem me disse, eu estava numa viagem de João Pessoa a Bananeiras e sentou uma senhora ao meu lado. E começamos a conversar e ela disse, é você Maria Alice? Eu disse, você já me conhecia só de nome. Aí disse, olha, porque eu estou indo assumir meu emprego lá na universidade, no campus de Bananeiras, e já me preveniram em relação a você, que você era uma pessoa muito inteligente, muito educada, muito envolvente e muito perigosa. E que eu não me aproximasse de você. Então, essa postura de oratória, dos seus dons, não é? Você usar esses dons para aquilo que você acredita, para aquilo que você está movido, porque existe uma boa intenção. Né? Essa palavra também, essa questão da intencionalidade, ela é também importantíssima, é um ponto, um divisor de águas, a intenção. Então, quando eu expunha no rádio, quando eu tinha um programa de rádio lá no interior, quando eu colocava vamos dizer assim, um estante no meio da praça com os livros espíritas para entregar mensagens espíritas, quando eu falava no colégio, enquanto professora de Educação Moral e Cívica e de OSPB, que era um campo fértil e farto para eu falar da moral cristã à luz da doutrina dos espíritos, eu era considerada realmente uma pessoa que usava da intelectualidade, da oratória para o mal. Me chamavam de abominável e tudo mais, né? Agora, realmente, aqueles que usam no sentido de convencer o outro a fazer ter determinados comportamentos, incompatíveis com o que hoje nós conhecemos das leis divinas, realmente essa pessoa, ela tem as suas aptidões, a sua liderança, né? O seu diferencial em relação aos outros que estão sobre a sua admiração, né? Sobre o seu comando, e equivocadamente ou intencionalmente eles buscam isso aí. Mas como hoje nós sabemos as leis perfeitas de Deus que permeiam tudo e nada fica à deriva ou não será registrado, cada um vai responder por aquilo que semeia, né? Então, é aquela história. Que pena que você fez isso, né? Então, usar os seus dons, a sua oratória, e outras habilidades, ou de composição, ou de escrita, ou de música, musicalidade, ou artística, para transmitir algo equivocado. É assim que eu vejo esse olhar assim, que a doutrina me deu, que nem sempre a gente consegue acionar esses mecanismos. Eu disse assim, uma coisa é saber dos postulados da lei divina e outra coisa é ter a vigilância para você acionar isso, para fazer a transformação, a renovação, né? A reforma moral no momento oportuno, não ser pego e você reage como um homem velho, né? Do que colocado, você é cruel com alguém, você fala de uma maneira como se fosse um desavisado, como não soubesse o que você já sabe hoje. Eu me sinto muitas vezes assim. Aí eu lembro de Paulo para me consolar. Que infeliz homem eu sou. Tudo que eu quero fazer eu não faço. E tudo que eu não quero é o mais ainda que faço. Porque nós somos pegas com quadros, com situações que aquela impulsividade vem à tona daquele condicionamento milenar, quando éramos cegos, não conhecíamos a lei divina e só tínhamos aquele olhar muito míope na sombra da guerra humana, né? Das leis humanas e do desacerto, ainda que vive o núcleo humano. Eu acredito que alguém pode acrescentar, né, aí por esses meios de comunicação que hoje nós já temos chegamos, né? Já chegou ter um outro olhar, ter uma palavra mais, né, mais precisa, mas eu vejo isso, tudo que você se expressa nos seus 5 sentidos, no seu 6º sentido, e é o seu grau de maturidade, no seu grau de evolução e de percepção. Aí você usa toda essa ferramenta em prol daquilo que você, no estágio em que você está. Como a gente diz, como ele disse, né? Ai daquele que causar o escândalo, né? É daquele porque veio o escândalo, não é?
E nós sabemos que todos nós já fomos escandalosos muito, em todos os sentidos. Né? Ainda continuamos sendo, Continuamos sendo em menores proporções. Né? Mas continuamos eu lembro que uma revelação que eu recebi uma vez, estavam se aproximando muitos jovens lá nessa cidade, né, no interior, onde eu fui. E eu fiquei preocupada, tantos jovens se aproximando de mim. Aí eu fiz a pergunta ao amigo espiritual. Ele disse, todos eles são seus amigos do passado que você desencaminhou. Agora você está trazendo-os para conhecer Jesus. Imagine, eu acho que é pertinente quando você diz usar as suas capacidades para você desencaminhar. Mas em determinado momento que você tira a trave dos olhos de determinado modo e você vê o grande equívoco que você cometeu, a lei lhe permite, pela sua sinceridade, você novamente programar um projeto reencarnatório, onde você vai reencontrar aquelas criaturas. E eu lembrei disso agora, nesse momento, porque todos aqueles jovens eram pessoas ligadas a mim, porque eu digo, esses meninos, a nossa afinidade era muito grande, e eu fiquei preocupada. E justamente eles são aqueles que tu desencaminhaste um dia, e agora estão voltando para que tu reencaminhes para o Cristo. Então, quem tem que me pagar não me deve nada. A gente vem para consertar o que foi mal feito, né? Não? Nosso a lei misericordiosa. Nosso amigo Josué Oliveira comentou o seguinte: a liberdade de expressão não é mais nem menos de falar e dizer o que pensa na sua cultura sem maltratar a outro. Só assim terá boa expressão e liberdade na mesma expressão. Não faças aos outros o que não gostarias que fosse feito. Pois é, mas é justamente isso. Esse discernimento, essa lucidez, essa maturidade, essa percepção, essa agucidade, né, de você estar inflamado num tema e você não se expressar com as suas convicções. Você às vezes se expressa e nem estava com intenção de magoar ninguém, mas você magoa alguém. E às vezes a intencionalidade de realmente provocar a dor do outro, né? Existe toda essa, passa por esse campo da intenção. Eu tenho uma amiga, nós nos admiramos mutuamente, certo? Eu vejo milhões de qualidades nela, ela vê em mim, ela exterioriza disso. Eu não sei se eu sou tua mãe, se eu sou tua irmã mais velha, eu não sei, não defini o que é que eu sou de ti. Que é quando ela se aproximou de mim, já numa fase de maturidade, adulta. Mas ela é frontalmente oposta ao meu pensamento político. Entendeu? Mas nós nos damos bem, nós não tocamos nesse assunto. E como eu, mais velha, às vezes me posiciono, e sou impulsiva, certo? Aí ela recua, ela cala, ela tergiversa, entendeu? Ela faz com que eu amenize, aí eu rio, e a gente não toca mais no assunto. Mas ela se posiciona porque ela bota lá a logo dela e eu boto a minha, entendeu? Mas a gente se dá profundamente bem. Nós temos um respeito uma pela outra. Que eu digo, meu Deus, se todo mundo agisse com o antagônico, com o contraditório, com o diferente, tá certo? Da maneira como eu e ela, nós nos relacionamos afetivamente. Ela é bem mais jovem do que eu, mas ela tem por mim, quer dizer, é uma construção, não é? É uma construção que não é de uma hora para outra que se consegue isso, não é? Eu digo, meu Deus, eu acho que a minha relação com essa pessoa, nos pontos onde a gente não concorda, então é uma coisa muito boa, de muito aprendizado para mim. Essa liberdade, né? Liberdade, a doutrina dos Espíritos, ela já pontua isso, a minha liberdade, e também os filósofos, né? Todo mundo toda a filosofia, todos esses homens que pensaram sobre a humanidade, sobre os direitos, os deveres, a liberdade, a escravidão, tudo isso, pensaram sobre isso. E não, essa história de a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro, né? Então vem os postulados cristãos e diz, faça teu próximo aquilo que tu queres que te seja feito. Mas nessa história do posicionamento, das suas convicções, ainda é muito tênue eu acredito, para a maioria dos humanos, muito tênue essa história de dizer assim, porque a minha intenção não foi te magoar, foi dizer o que eu penso. Às vezes acontece isso no meu núcleo familiar. Minha filha, maninha, eu digo, minha filha, é o que eu estou sentindo, é o que eu penso. A doutrina me ensinou a não ser hipócrita, não mentir,
não prejudicar conscientemente ninguém, porque às vezes inconsciente a gente pode até prejudicar, né? Não prejudicar conscientemente ninguém, ser verdadeira, falar a verdade. Se eu não puder dizer a verdade, eu me calo. Então, isso aí eu aprendi e tenho usado. Então, quando eu me posiciono, às vezes, com uma coisa, aí a minha filha, maninha, eu digo, minha filha, é o que eu estou sentindo, é a verdade, é a minha verdade. Agora, você tem o direito de dizer o seu olhar. Seu ponto de Certo? Eu vista. escuto. Certo? E se a gente puder dialogar sobre isso, a gente dialoga, senão para por aqui, não é? Para por aqui. Como eu faço com essa minha amiga, né? Quando ela vê que eu tô, ou ela tá, Não ultrapassar os limites do bom muda, senso. muda a faixa, muda a faixa. Temos outra participação do nosso amigo Josué. Ele diz o seguinte: eu não estava entendendo, pensei que era uma pergunta. Josué estava dizendo aqui que ia sair da sala, mas foi justamente quando eu li o comentário, né, com um bonito sorriso e fez ficar. Obrigada, Josué. Então, assim, continuando, um dos maiores escândalos com relação à liberdade de expressão da atualidade foi aquele incidente trágico do Charlie Hebdo, na França. E muito foi discutido, se colocou muito em questão essa liberdade de expressão. Que existiam os que defendiam o Charlie Hebdo, os que não concordavam com as posturas do Charlie Hebdo, mas que ao mesmo tempo não concordavam com a violência dos terroristas. Então ficou ali, esses limites, né, da liberdade de expressão ficaram ali em discussão, né? Até onde se vai essa liberdade de expressão? E aí, que eu queria lhe perguntar era justamente com relação a isso. Até onde vai a liberdade de expressão ou a agressão, o desrespeito ao outro? Onde é que está esse limite? Como eu abri a nossa reflexão da tarde, lembrando da condição humana, do grau evolutivo em que se encontra a humanidade, ainda temos muito chão para frente, muitos passos, muitas conquistas e muitas, vamos dizer assim, muitas luzes a acender no nosso psiquismo. Mas eu te digo que no campo jornalístico, no campo da mediação, no campo da mídia, que hoje é uma peneira, né, bem vasta, existe, não só em cada país, mas em termos de globo mesmo, internacional, global, um código deontológico. Esse código, ele sinaliza um modelo comportamental para a produção da notícia, para a manifestação dos meios, né? Dos que se propõem, os profissionais dos meios, dos fatos, de narrar os fatos, de como fazer, de toda coisa. Mas existe, com certeza na França, vamos dizer assim, que existe esse código, mas porque, aí a gente falando assim de violência, existe a violência muito maior do que somente tirar a vida física. Isso a gente já tem discutido em muitas reuniões, né? Que às vezes palavras ou atitudes de pessoas podem tirar a vida de outro. São violências que nem sempre... Eu passei por determinados momentos na minha vida que eu disse, talvez um tiro doesse menos. Eu sou sincera. Eu estou sendo sincera, porque eu tenho primado pela sinceridade. Eu disse assim, talvez se um tapa na cara, até mesmo um tiro, doesse menos do que essa dor moral. A dor moral é uma dor. Não tem conceito, não tem explicação para uma dor moral, só quem sente. Imagina o que é você ridicularizar o seu líder religioso. Do que você fazer o charge de desrespeito àquele que você é seu Deus. Entendeu? Então você está agredindo o tempo todo, você está violentando a fé do outro, você está violentando o emocional do outro. Então eu acho que as duas violências, elas estão muito semelhantes. Tanto a violência de você ridicularizar a fé do outro, ou você trair o outro, ou você roubar o outro, o cinismo perante a dor do outro, eu acredito que está
Maria Alice. Eu acredito que está na mesma proporção da violência, da resposta. Sabe? Então, claro que existe um código de ética. Um código de ética para reger as instituições, para reger, para nortear a formação da notícia, a produção da notícia. Existe isso em todas as instituições. Mas existe também um código de ética individual. E você sabe que os semelhantes se atraem. Não é? Então existe um código de ética, existe uma individualidade que também é regida por uma ética. Por conceitos morais, porque tem toda uma história, tem todo vamos dizer assim, um arquivo, um somatório da sua própria experiência individual para você produzir uma notícia com um fato tal, você produzir com um determinado olhar, a escolher as palavras, você fazia a produção e aquele mesmo fato ser narrado e ser usado com palavras ou um direcionamento bem diferente do que foi dado pelo outro, o mesmo fato. Então, com certeza, a violência, ela campeia, ela permeia. E como os espíritos nos dizem que a causa de toda essa dor humana, dessa injustiça, desse conflito, dessa guerra humana, ela está estribada, eu chamo em 2 sentimentos que foram alicerçados e cultuados milenarmente, que é o orgulho e o egoísmo. A intolerância, que é filhinha do orgulho. Eu não admito que você acredite no meu Criador diferente do meu conceito. Não é? Isso a gente vê no cotidiano, não precisa nem trazer esse exemplo assim como foi lá na França do jornal. Eu convivo ainda, não mais dessa maneira intensa como foi lá no interior, porque sempre o interior o atraso é maior. Me desculpe, mas é a verdade. Então, eu não conhecia nem o que era espiritismo. Eu tinha os fenômenos espirituais, eu vivenciava os fenômenos espirituais, mas não conhecia a doutrina dos espíritos. E quando eu fui para lá, e que fundei uma casa espírita, que ficou aquele escândalo na cidade, né? Aquele escândalo, foi um fato escandaloso. Então, um colega mesmo de repartição, eu disse, meu irmão, me ajude aqui em alguma coisa. Ele disse, não, eu sou seu irmão, não. Eu fiquei assim, olhei para ele. Você, meu irmão, você é um filho de Deus como eu. Ele disse, não, eu não sou seu irmão. Certo? A minha religião é tal, a sua é, aí, sabe? Então, no nosso cotidiano, é o feijão com arroz do dia a dia. A intolerância, a incompreensão, justamente movido pelo orgulho e pelo egoísmo. Não é isso? Então, quando a gente vê esses extremos assim, a gente se choca, mas está no cotidiano, no nosso dia a dia. Eu lembro que logo quando começou a surgir, nas redes sociais, surgiu logo a campanha Todos Nós Somos Charlie. Sim. Eu, como não conhecia o jornal, eu procurei saber. Quando eu fui no site de busca e coloquei lá o nome do Charlie, que ele faz? E que eu vi as charges, eu disse, nada justifica um ato terrorista. Nada Sim. justifica você partir para a violência. Mas o trabalho que eles fazem, para mim, na minha opinião, era uma agressão. Violência. Uma agressão até a mim como cristã, que tinha imagens chega obscenas, né, deles. Então, eu me senti ofendida com aquelas imagens. Então, assim, eu não fiz parte da campanha Todos Nós Somos Charlie, não. E eu vi um texto muito bonito de Leonardo Boff dizendo, eu não sou Charlie, e explicando por que não era. Porque não era. Justamente por essas questões. Ô Giane, outra coisa assim que nesse momento vem à minha mente, como é tão ampla e tão delicado, que não é só um foco. Vamos dizer assim, esse fato, ele se multiplica, como eu te disse, no cotidiano, em várias facetas, de várias nuances, não é verdade? Mas eu lembro que eu tinha um colega, e às vezes muitas pessoas, às vezes eu vejo até no Face também, combatendo esse e aquele canal de televisão, esse e aquele programa, ou esse e aquela novela, tá entendendo? Eu sou da seguinte opinião. Os meios de comunicação, apesar de eu ter minha ética, minha moral, e hoje saber o que eu semear, eu vou colher, né? A minha responsabilidade em semear.
Isso aí sou eu não posso exigir dos outros, certo? Aí, então, combatendo, esculhambando novela tal, eu digo, olha gente, eu sou da opinião que os canais de comunicação, eles devem exibir o que eles quiserem. Agora, desde que não me obrigue, no caso, sei lá, de uma produção que eu seja obrigada a ver aquilo, tá certo? Mas na hora que eu tenho meu controle remoto, eu ligo no canal e aciono o canal, a programação que me satisfaz, que está na minha faixa de interesse e de satisfação. E como eu sou mãe de família, meu celular... Alguém pode pegar aquele na bolsa? Pode continuar. Mãe de família, e eduquei meus filhos, porque você tem que ter liderança, essa questão da liderança, de quem está sobre o seu comando, sobre a sua educação. É aqui, meu amigo. Nesse bolsinho, é o azulzinho, não sei quem me chama uma hora dessa. Mas eu vou continuar. Eu peço desculpa porque eu esqueci como você dizia, eu entrei com meu neto no braço dormindo, esqueci de desligar o celular. Então, eu digo assim, olha, o jornal pode publicar o que ele quiser. A televisão exiba o que ela quiser. Os filmes façam do jeito que pensam que quiserem. As revistas também. Nenhum destes vai ter meu dinheiro, nem meu tempo. Porque eu não vou me passar para perder meu tempo, que é preciosismo, para ver uma revista com fox ou com matérias, entendeu? Que não seja do seu interesse. Que não seja do meu interesse intelectual e moral. Nem revista, nem filme, nem música. Agora eu disse, aí as músicas, às vezes chegam aos nossos ouvidos, aí eu me sinto agredida. Enquanto novela, enquanto filme, enquanto programa de televisão, tem a opção. Tem opção, né? Mas quando você está na sua casa e alguém liga um som alto, né? Vizinhos ligam som alto. E com conteúdos ou então passa na rua, ou para o carrinho. Eu sei o que é isso diariamente. Passa o carrinho com aqueles CDs. E eu me acho aquilo uma agressão. Porque eu estou ouvindo uma coisa que eu não quero. Eu tenho um vizinho que me obriga a ouvir música. Aí eu digo assim, às vezes eu digo assim, bote no seu ouvido e fique digerindo isso aí dentro da sua cabecinha. Mas não me... Aí eu acho agressividade. Entendeu? Então, que a novela está abordando isso e aquilo outro, ou o filme, viu? Eu não sei se existe, não sei, não tenho tempo para isso não. Sabe? E assim, fora que eu acho que as temáticas que as novelas, os filmes abordam, fazem parte do cotidiano. Então são coisas que têm que ser apresentadas e discutidas. Um primo meu botou também lá no Face, que hoje o Face, né, ele disse assim, ora, mas o que está mostrando na novela é o que é a sociedade. As pessoas não querem se ver, é por isso que ficam chocadas. Não estou colocando nenhum ET lá. Eu disse, olha, Zé Carlos, eu não vi não qual é a cena, mas o Face me mostrou a cena, entendeu? Eu nem assisti, que nunca mais tive tempo de assistir nada por conta da correria, por conta que cada um tem sua história, né, e suas prioridades. Então, eu acredito que é por aí, sabe? A violência em escala internacional, em escala nacional, em escala municipal e familiar, né? Ela permeia e a intolerância, a violência e permeia o nosso cotidiano. É assim que eu acho que essa reflexão é o que eu posso fazer. Não sei se eu estou contribuindo, mas é assim que eu vejo. É assim que eu vejo. Com relação àqueles que, ao defender o seu ponto de vista, né, às vezes se colocam até em risco. A gente vê ultimamente as manifestações estão sendo cada vez mais violentas, né, e pouco produtivas. Às vezes nem surtem efeito porque as pessoas já caem no discreto de tanta violência e vulgaridade. Então essas pessoas que, por mais justo e nobre que seja o seu ideal, se colocam em risco para defendê-lo. Como é que a gente pode avaliar essa situação? Essa história mesmo do processo de evolutivo e maturidade individual, né? Agora, eu acredito que nessas violências são tantas coisas a ser analisadas. Às vezes aquelas pessoas que estão ali para bagunçar, elas foram colocadas ali para não dar legitimidade à causa, tá certo? Existe muita coisa para ser analisada. Mas eu vou te dizer uma coisa, minha filha. Eu admiro muito quem luta pelo que você acredita e vai de peito aberto, sabe? Eu muitas vezes eu me pego assim, sabe? Aí até eu disse assim, menina, eu acho que eu sou muito atrevida.
Aí o irmão espiritual disse, você não é atrevida, você é corajosa. Defender uma causa, sabe? De olhar para você, assim, sabe? No mesmo nível, e sabe? E você pode ser autoridade no mundo, a autoridade que for, sabe? E eu não recuar, não ter dúvida, sabe? E ir mesmo pagando o preço que tem que ser. Muitas pessoas saíram da cidade porque achavam melhor participar das casas espíritas em cidades grandes, em capitais, para não ser vistas, não ser cobradas, não ser, vamos dizer assim, perseguidas, né? Nos cargos que elas tinham de relevância perante as instituições, tanto federais como estaduais e municipais. Saíram da cidade porque não suportaram a pressão, a crítica, o escanteio, sabe? Eu falo mais nisso porque é uma coisa que quando a gente vive aqui, um pouco daquilo ali, a gente tem um referencial, né? E eu assim, vamos dizer, enfrentei o preconceito dentro do colégio dos meus filhos, dentro do colégio onde eu ensinava, sabe? Eu paguei o preço, sabe? Eu digo, não, quanto mais isso é ignorância deles, é preciso entender que não é assim, e me posicionei. Agora, tudo tem seu limite e tudo tem um momento, aquela história assim, não, eu não posso, né? Eu tenho que dar o direito aquela história, né? Você ter o discernimento para ver se até onde você deve ir e até onde aquilo já passa a ser uma guerra, já passa a ser improdutivo, já passa a ser uma confusão. É ter a coragem de expressar seu ponto de vista, mas respeitar o direito do outro também expressar. Agora, já que você, por exemplo, eu fazia um programa de rádio com o padre na minha frente, entendeu? Ele se posicionava, ele botava os braços assim e ficava olhando para mim, ficava balançando a cabeça, sorrindo para mim como me amedrontando, sabe? E eu digo, eu não tenho medo de você. Não tenho medo de você. Ele me inflamava. Aí que vinha a inspiração. Eu falava na doutrina dos espíritos, entendeu? Vinha a inspiração. Quando eu terminava meu programa, ele entrava, mas aí ele debulhava o que ele queria. Aí, vamos ligar para ouvir. Eu digo, não, eu não tenho a capacidade de escutá-lo ainda. Certo? Porque ele tripudiava em cima, sabe? Não tenho. Então, foram muitas ocasiões assim que eu me posicionei com muita coragem, com convicção de que o que eles estavam vivendo era um grande equívoco. Eles estavam equivocados, desinformados, entendeu? E que ali meu papel era tirar um pouco dessa cegueira, desse equívoco. E com certeza hoje a minha cidade é bem menos preconceituosa, bem mais instruída e mais, vamos dizer assim, aberta, tá certo? Por conta do meu posicionamento. A gente tem interação aqui dos nossos amigos com relação à pergunta anterior sobre o Charlie, que o Josué comentou o seguinte: em relação ao ocorrido com o Charlie, em primeiro lugar, acho que esse mal seja encontro das religiões, outra coisa qualquer, é preciso tudo um bom senso. Quando criticamos, tem que haver uma boa moral para ter compreensão, saber explicar a razão do que é para quê. E a Marília completou, ali faltou foi respeito. Ela diz, minha liberdade termina quando eu ofendo ou desrespeito o próximo. É justamente essa linha muito tênue, né? Isso vai acontecendo com a experiência, com a maturidade, com a nossa vivência, com as lições do dia a dia, que a gente vai percebendo até onde essa discussão é produtiva e até onde ela já vai descambando para outro setor, que seria uma guerra ou um enfrentamento de forças já irracionais, né? A gente fala muito nas redes sociais e assim, tem aquelas campanhas, #vergonha alheia, né? Quando alguém faz alguma coisa que a gente sente vergonha pela outra pessoa. E aí eu uso a hashtag orgulho alheio quando eu acho que tem algumas coisas que a gente se orgulha pelas outras pessoas. Você falando com relação ao seu diálogo aí com o padre e tudo, e eu me lembro que aqui em João Pessoa, nos eventos espíritas, a gente não tem a presença de Dom Aldo Pagotto, que o pastor Estevão, conversando, ouvindo um ao outro, numa harmonia, né? E até compartilhando, como agora na campanha em defesa da vida, um ideal comum aos três. Então, os três ali lutando juntos. Isso é maturidade intelectual e moral,
Mas quantos membros essas escolas onde eles estão vinculados que os criticam? Isso eu estou dizendo porque eu conheço. Certo? Os critica, não concorda com a posição deles, entendeu? Mas isso é questão individual de maturidade, desse olhar mais iluminado, do entendimento do que são as escolas religiosas, das suas interpretações, dos seus valores, e procurar o quê? A essência, o foco, né? Vamos dizer, a estrutura primordial, que é Deus, e fazer o bem. Não é? Mas isso não é fácil para todo mundo. Se fosse, já estaríamos num planeta bem menos turbulento, né? Bem menos heterogêneo. Né? A gente estava falando das mídias, né? E aí você falou essa questão da nossa liberdade de trocar. Mas a gente vê também uma mídia um tanto apelativa, né? Ultimamente. Então a gente também vê essa responsabilidade dessas pessoas que conduzem a mídia, que tem esse espaço, um espaço tão grande, tão rico, que poderia ser tão produtivo, sendo usado de uma forma muito apelativa. E aí a gente queria ver, será que essas pessoas também são responsabilizadas? Porque elas têm nas suas mãos um tesouro, né? Que poderia fazer a diferença. Poderia fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Mas com certeza absoluta. Porque quando o código deontológico dos meios de comunicação trazem uma intenção, um modelo comportamental, existe a ética e a moral individual. E muitas pessoas, elas intencionalmente, outras sem a intenção, mas outros intencionalmente, eles conduzem determinadas coisas por livre-arbítrio mesmo, interesse pessoal de manter determinadas situações, de provocar determinados despertar, né? Despertar nos menos avisados para a viciação, para entender diferente a prostituição, a caretice dos valores éticos, não é? A inversão de valores, há o interesse individual, econômico, não é? Para que isso aconteça. Então, com certeza, o agir, nós somos livres para semear, mas seremos escravos da colheita, inexoravelmente. É a lei perfeita e divina que nos corrige, essa grande educadora que nos permite, no momento oportuno, ser chamada a ordem, né? Ser chamada a responsabilidade dos seus atos. Eles serão, sim, com certeza. E a gente vê isso na literatura espírita, né? Quantos escritores, pessoas que tiveram o dom, mas a gente voltou naquela história da oratória ou da escrita, e que produziram, elucubraram pensamentos e quadros e situações dantescas, inferiores, e produzindo verdadeira lama mental. E a situação deles nos planos mais densos da vida espiritual, e o comprometimento, a lesão do psiquismo numa próxima existência com limitações, com debilidades, com dificuldades intelectuais, né? Demência. Mudando um pouquinho, a gente falou muito das mídias, das redes sociais, das pessoas, mas uma outra forma que as pessoas hoje consideram uma forma de se expressar, de colocar a sua postura, a sua maneira de ser, de se apresentar, uma forma de se apresentar ao mundo, no caso seriam as tatuagens, os piercings, né? Tem gente que tem o corpo todo tatuado, e ali mostra um pouco das suas preferências, dos seus gostos, dizem que cada tatuagem tem um significado importante, mas eu puxei esse assunto porque às vezes o cabelo colorido, uma roupa diferente, tudo é uma forma de se expressar. Mas muito se pergunta qual é a visão espírita com relação às tatuagens e os piercings. Eu achei interessante isso aí. Eu nunca me preocupei com isso. Agora eu tenho um entendimento pelo conhecimento doutrinário que eu tenho, né? Primeiro, a tatuagem é uma coisa definitiva. Eu já não faria por isso. Se eu pudesse, cada semana ou cada mês, eu tirar e botar outra, certo? Eu até que eu poderia fazer uma coisinha bonitinha, né? Que eu gosto muito de tatuagem de rena. Enfeite, eu gosto de enfeite. Eu ainda sou muito do visual. Eu sou muito do visual. Então, eu não sou muito assim da tatuagem, porque primeiro eu acho assim uma agressão ao corpo, até o processo, né? Que parece que é doloroso, né? E uma coisa definitiva. Né? Então, mas eu não vejo nada assim que eu possa dizer assim,
Existem tantos vícios morais que são mais tenebrosos, entendeu? Que deformam a alma de tal maneira que do que você colocar uma florzinha no céu para lá, entendeu? Eu não vejo, não. Agora, isso é questão de evolução também, né? Dos seus gostos, da sua, vamos dizer assim, do seu repaginar a sua maneira de pensar, de ver a vida, de fazer o design de uma casa, né? De seu cabelo. Eu acho que tudo passa por esse processo de experiência. Agora, assim, no fato de saúde, eu fico assim, um pouco preocupada em relação à questão de saúde com o piercing. Porque eu sou adepta, por exemplo, eu tenho minha orelha, você também tem sua orelha furada, mas quando existem aqueles vários furos na orelha, nós já fomos informados de que dessas medicinas orientais e terapias alternativas, esse mundo que vem chegando para nós devagarinho, dos chakras, né, dos centros de força, entendeu? E que prejudica a circulação e até mesmo esses chakras, essa energia, né? No caso, colocar um piercing, né? O piercing em vários locais do corpo, sabe? Eu acho um pouco, sabe, prejudicial à saúde, né? Na sua harmonia, e também pode sondar. Eu acho que todo efeito tem uma causa. Então, é preciso sondar a causa que leva uma criatura dessa a colocar um negócio desse da língua, certo? Ou no nariz, ou no coisa. É preciso você analisar o psiquismo dessa pessoa, que herança ancestral ele traz, né? Que tipo de motivação e de herança ancestral ele traz, para que ele ache bonito isso, porque eu acredito que se coloca é porque acha bonito, não é? Então, eu não sei qual é a visão da doutrina espírita. Sinceramente, eu lhe digo que eu não sei. Eu nunca li a respeito, né, da tatuagem e nem do piercing. Mas eu vejo assim a parte estética e a parte de saúde, né? E também uma tatuagem para ficar para sempre, um negócio assim, eu digo, não, se puder apagar, como uma bota maquiagem. Um dia você bota sombra azul, outro bota verde, outro bota... Até porque a gente sabe que muita coisa que a gente faz no corpo físico reflete no corpo espiritual, né? E uma tatuagem, que é uma marca, é como se fosse uma cicatriz. Uma cicatriz, E às vezes nem sempre aquela ideia que aquela tatuagem traz nos acompanha, né? E às vezes são figuras horríveis, né? Aí você falou isso, eu lembrei. Uma vez, a nossa amiga que eu falei que tem uma mediunidade belíssima, de ver e ouvir os espíritos com clareza, e uma vez se apresentou uma pessoa que nós conhecemos, ai meu filho, me liga no celular, uma pessoa que nós conhecemos e que foi um apresentador, não sei, eu não vou dar maiores detalhes para não identificar, e ele usava assim um figurino bem diferente, e ele pedindo ajuda para poder se desvencilhar daquela fantasia. Ele era um ator, né? E tinha ele pedindo ajuda para se desvencilhar daquela indumentária no plano espiritual. Para você ver como a coisa... arraigado. Como você falou, eu lembrei disso. Como repercute no perispírito, no psiquismo, além do túmulo. Dos nossos, né? Dos nossos condicionamentos, dos nossos vícios. Nos remete a esse cuidado. Meu querido, tá? Nos remete a esse cuidado, ao corpo físico, porque a gente tem que ter noção que o corpo físico e o espiritual não são algo tão dissociado, né? Eles estão ali juntinhos. Interligados. Como a saúde física que a gente não cuida, repercute na saúde espiritual também, no corpo do espiritual, então... Esses cuidados. Temos interações, né? Afinal de contas, somos espíritos, não somos matéria, né? Estamos e temos que zelar pela nossa matéria, que é a nossa, vamos dizer, nosso escafandro, a nossa roupa, né? De manifestação no plano denso da matéria. Nas interações aqui, a nossa amiga Marília diz o seguinte: a mídia só impõe aquilo que se acha que seja bom para ela. É porque a mídia vive de recursos financeiros, né? Sabe que a gente tem que ter essa consciência, né? Um amigo meu ontem, lá nossa aula, ele falava assim, eu sou radialista, mas uma questão, disse, não, mas é preciso que a empresa, interesse da empresa, interesse econômico e de audiência. Entendeu? Então tem vários interesses. Porque permeando, se expõe aquilo que, né? Que dá audiência, porque a audiência que dá o retorno financeiro. Certo? Então, são uma série de questões que estão
arraigadas àquela publicação, aquela produção televisiva ou irradiada, ou, sabe? Então, são muitos, é uma teia de interesses. Mas aí a nossa maturidade vai nos levar a perceber isso, o que ela está querendo vender para mim que eu não quero. Entendeu? Trocar de canal, ou fazer outra opção de lazer, entendeu? Ou até assistir, interagir, dando um outro ponto de vista, uma outra interpretação. Vocês estão querendo me passar isso, mas eu não vou engolir, eu não vou comprar essa ideia de vocês, até né? porque a gente não pode se dissociar, porque a gente vive em sociedade. E às vezes o assunto surge, como você diz assim, alguém me pergunta, você viu a novela? Eu disse, não vi. Não vi. Então quando a gente não vê, a gente não tem o nosso parecer pra dar. Eu fico fora do assunto. Eu digo, eu não vi não, mas quando eu abri o Face, foi a primeira coisa que eu vi, no momento assim, eu digo, o que é isso? Sabe? Porque eu não vi, não é porque eu seja puritana, nem porque... É porque não tenho tempo. Meus últimos anos têm sido assim, corridos, minha agenda, não tenho tempo. A nossa amiga aqui, Jó Oliveira, colocou o seguinte: bem, a mídia descobriu a força que tem e não é de hoje, mas infelizmente não usa esse poder para melhorar a sociedade em que vivemos. Quando não existia a TV, ela tinha uma força. Após o surgimento do aparelho, seu poder ficou infinito. Realmente, né? A TV, ela chega em todos os lugares. Mas eu sou da opinião, na minha casa a televisão só liga se eu quiser. Eu sou radical nesse ponto. Desde que ela surgiu, porque eu tenho 61 anos, viu, pessoal? Então... Deixa eu continuar. O pessoal está interagindo aqui nos bastidores. E eu fui da época que não tinha televisão. E quando ela chegou, então eu tenho toda uma experiência junto a esses meios de comunicação. Tinha um radinho, escutava uma rádio aqui, oficial do estado, entendeu? Então, a televisão, a internet, as redes, tudo só funciona se você quiser. Passa pelo seu livre-arbítrio, a sua determinação. Então, eu acho muito bom tudo que está acontecendo hoje em termos de mídia, essa grande revolução tecnológica, porque a verdade que um canal ou uma rede filtrava para nós, temos hoje 1000 canais de desmentir aquilo ali ou analisar por um olhar diferente. Então, hoje a gente tem mais, vamos dizer assim, conhecimento, mais possibilidades de fazer uma análise, tirar uma conclusão, né? De um fato que aconteceu. Só existia um canal, só existia uma rede. Hoje você vê os fenômenos que aconteceram no Brasil também, através do WhatsApp, de todos esses recursos, né, da convergência midiática. Não foi assim não. Não foi assim não, como o canal tal está dizendo. Entendeu? Hoje você tem recursos para fazer a sua avaliação e concluir a sua opinião pessoal. Aí a Marília colocou o seguinte: no Facebook tinha uma moça que criou uma página onde ela fazia piada com as dores alheias. Daí, por ironia, ela foi abusada e alguém fez piada com a dor dela e ela processou. Você vê, né? É outra questão que a gente que está dentro da liberdade de expressão, essa questão do humor, né? Que até uma vez, numa entrevista, eu vi uma pessoa perguntar a Jô Soares, né? Se tem limite para fazer humor. Aí ele disse: o limite, eu acredito que está no fazer rir. Porque essa é a intenção do humor, fazer rir. Se não faz rir, então não é humor. Então aí eu, com base nisso aí, eu fiquei me perguntando, mas a gente ri de tanta coisa que não deve, né? A gente ainda acha tão engraçada. É temerária essa resposta. A gente ainda acha tão engraçada a desgraça alheia. Queda. Aquele negócio do vídeo cacetada. Eu não acho graça nenhuma em queda. E é cada queda assim, que eu digo, meu Deus, morreu. Ou então quebrou a coluna, ou então quebrou o pescoço. E as pessoas riem. Por que rir de uma queda? E uma queda assim, muito... Quer dizer, é cada um. Essa história, essa resposta dele, eu acho que foi muito medíocre. Porque há uma discussão e uma vastidão de uma coisa engraçada. Se você vê o objetivo do humor realmente é fazer rir. Mas fazer aí eu rir. acho que
talvez seja a análise nossa, né? Do que a gente tá rindo. Porque às vezes a gente ainda se diverte com o macabro, com a desgraça alheia, e aí a gente se perde um pouquinho e permite que esse humor negro, né, tome espaço. Então, continuando aqui as nossas interações, a Joliveira colocou o seguinte: ontem mesmo assistia a entrevista de um casal que não podia sair de casa porque alguém pegou sua foto e postou como sendo sequestrador de crianças. E várias pessoas compartilharam. Eu vi isso aí também, né? Estava circulando nas redes sociais. Foi. E é até essa questão do filtro da gente ter, o que a gente compartilha. Uhum. Porque às vezes a pessoa... De quem? A fidelidade, né? Uma informação, isso aqui é bandido, compartilhe para que a polícia chegue até ele, né? Uhum. Aí a gente não verifica a procedência das informações, a veracidade. E compartilha. Isso realmente é prejudicial, né? Mas justamente eu acredito que essas experiências, elas geram a aprendizagem. Certo? Porque é aprendendo, é derrapando. Uma vez eu compartilhei um negócio, alguém disse: Alice, isso não é verdade. Foi a primeira e a última vez. Eu estava muito empolgada no início, né? Meu Deus do céu, que comprometimento, que responsabilidade você compartilhar uma coisa de uma fonte que você não conhece, sem você averiguar se é verdade ou não. E muitos jornalistas fazem isso, não só no Face não, ou em outras redes não. Dentro do próprio profissionalismo, do próprio meio jornalístico, pessoas, elas colocam determinadas situações ou notícias que não são de fontes e não apurou o caso, para dar o furo, de repente joga uma coisa para dar o furo de notícia, e aquilo não é daquela maneira como ele quando vai averiguar. Por isso que assim, eu sou muito simpática ao jornalismo investigativo, porque o jornalismo investigativo, o repórter vai, né, não é aquela coisa factual, imediata, de concorrência, de quem noticia mais coisa, né? Mas sim no jornalismo mais responsável, mais criterioso, que é o investigativo. Ele vai mais a fundo para divulgar determinadas coisas. Realmente, eu acho que essa menina agora que está falando aí, ela vai ter cuidado agora e vai também passar para outras pessoas que dizem: olha, gente, vamos ter cuidado, não compartilhar determinadas coisas que possam pôr em risco a vida do outro, ou colocar em situações difíceis uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Eu tenho certeza que agora a gente pode deixar uma tarefinha de casa para os nossos amigos. Entre nas suas redes sociais e vejam os conteúdos que vocês andam compartilhando, para ver se vocês realmente se estão satisfeitos moralmente com o conteúdo que vocês compartilham. Uhum. Eu comecei a ter esse crivo mais, né, de ver que algumas coisas não se compartilham, até porque a gente que tem uma fé, a gente às vezes ainda é tão observado, né? E eu digo isso para os católicos, os evangélicos, todas as pessoas que professam uma fé, eles são observados. Então, às vezes, você vai de encontro com aquilo que você diz que vivencia, né? Então, é muito bom a gente fazer essa análise, ver as nossas redes sociais aí, as nossas conversas, os nossos conteúdos. É verdade. Porque é a nossa liberdade de expressão, né? A gente está expressando, mas a gente expressa aquilo que pensa, né? Aquilo que pensa. Então, vamos lá, dando continuidade aqui. O que acontece aquele que inibe o crescimento, né, do outro quando impõe suas ideias, né? Às vezes a gente tem aquele que é superior, né, e que às vezes para impor o seu ponto de vista dentro de um trabalho, né, ele tolhe o crescimento do outro, o encontro de ideias, a conversa. Então, como é que a gente pode ver nesse aspecto essa pessoa que está ali, que acaba inibindo realmente o crescimento de alguém ao impor um ponto de vista? Minha linda jovem, isso é cotidiano. Existe já um reflexo de melhoras, mas isso acontece nos lares. O despotismo, o déspota, o escravizador, o dominador, o provedor, que você está aqui, você come do meu pirão, você mantém por mim, você tem que me obedecer, você tem que fazer o que eu quero, até mesmo no campo da profissão. E isso se estende para a repartição, uma chefia, um diretor, a questão do mando, da imposição,
do orgulho e do egoísmo em alta escala de exercício, né? Então, justamente isto se caracteriza como violência. Violência doméstica, o violento doméstico, muitas vezes ele tem a oportunidade de ser violento lá na sua repartição, dentro da sala de aula, como professor. Então é um reflexo, vamos dizer assim, é a reação em cadeia. O orgulho e o egoísmo gerando tudo isso. Eu não admitir que o outro seja diferente, tenha suas ideias próprias, tem os seus gostos, porque ele provê o seu sustento. Né? Passa muito por isso. Então o cargo, não, você tem que fazer o que eu quero. Os próprios filhos, né? Que às vezes os filhos vêm e têm ideias, pensamentos, opiniões diferentes dos seus pais. Sim. Justamente hoje com o nosso progresso, que não é tão significativo, mas já é bastante, né? Já sinaliza muita coisa, principalmente a doutrina dos espíritos tem ajudado muito aqueles que se aproximam dessa fonte inesgotável de orientação, né, de libertação e de consolação em todos os sentidos, mostrando justamente esse olhar para que nós nos reinventemos, nos renovemos dentro daquela postura que é uma postura de resiliência, de alteridade, de compreensão, né, de conviver com a heterogeneidade, de conviver com a diferença, daquele filho vir com determinadas tendências, determinadas viciações mentais, e você ter preparo, você se preparar para você como tutor, como, vamos dizer assim, anjo de guarda mesmo, né? Aquele tutor que Deus lhe confiou, você, dentro daqueles princípios, você tentar minimizar e tentar nortear, tentar ajudar para diluir aquele quadro que vem há milênios naquela postura equivocada, né? No caso, você tocou no assunto da família, né? Dos filhos contraditórios, desafiadores, né? Que peitam o pai, que desafia a mãe. Então, esse casal tem que ter uma estrutura muito grande, moral, de maturidade intelectual, de fé, para poder compreender a missão e aquele momento delicadíssimo do seu contributo perante Deus para ajudar aquele filho de Deus que lhe foi confiado. Não é brincadeira, é um cadinho mesmo purificador. E também tem aquela humildade de, às vezes, ouvir, porque às vezes o filho sabe mais. Às vezes o filho vem mais amadurecido para dar lição aos pais. Exatamente. Isso tem ocorrido muito, viu? Tem ocorrido muito. Os filhos vêm e dão cada lição na simplicidade, na singeleza e despretensiosamente. Os filhos, mesmo em tenra idade, eu tenho presenciado em muitos locais, os filhos dando verdadeiras lições de moral nos pais. Nosso tempo está estourando, mas a última pergunta. Política e religião, se discute ou não? Se discute. Agora, como eu te disse, assim, tem que chegar a um ponto em que haja aproveitamento. Quando passa daquele o critério de perceber que aquele ponto já não vai mais trazer rendimento nenhum. Vai trazer um estado de fanatismo ou de mágoa, de ressentimento, e vai tender para a agressividade. Aí é hora de parar. Né? Antes de chegar a isso... Enquanto ela troca de ideias, construtiva. Então você diz, é como com essa minha amiga. Ela diz o ponto de vista dela, eu digo o ponto de vista meu. Eu nunca fui vinculado à questão política partidária. Mas sim, eu sempre me liguei muito pela identificação com as pessoas, com a amizade, com o conhecimento, com a simpatia, entendeu? Mesmo que seja de que partido for. Aquela pessoa, se é uma pessoa do meu convívio, eu tenho essa história e vou e falo e me expresso, sabe? Defendo a ideia, sabe? Eu sou desse tipo. Agora, ultimamente me aconteceram coisas assim, dessa última eleição, que houve uma sacudida muito grande dentro de mim. Veio à tona coisas que eu pensei que não existiam, certo? Inclusive, um momento que eu estava com essa minha madrinha, que tem 93 anos, eu dizendo a ela em lágrimas do meu conflito entre o que eu conheço da doutrina dos espíritos e o que eu estava sentindo na minha alma, certo? De ação, sabe?
E então, a proporção que eu chorava e falava da minha inquietação, do meu conflito entre a razão e a verdade que eu estava sentindo dentro de mim, certo? Ela viu uma cena na França, eu lá na França, na guerra, com Joana d'Arc. Eu entendi naquele momento muitas coisas que estavam vindo na minha cabeça, Os sabe? Os questionamentos, sabe? Então, eu comecei a diminuir, a partir dessa revelação, se você está falando, eu estou vendo aqui. Aí até uma outra amiga disse, mas menina, só fazem 500 anos, um pouco mais de 500 anos, né? Então, está muito arraigado ainda de mim, dentro de mim. Então, o que é que eu tenho com a doutrina dos espíritos? Essa ferramenta de transformação, de burilamento. É um verdadeiro bisturi para a alma. Então, cada um de nós tem uma história. Traz histórias, traz vivências, experiências muito fortes que estão dentro de nós. Então, eu entendo hoje que se eu agrido um colega meu, um amigo de doutrina, porque ele está pensando diferente de mim, eu deixo ele fazer o que ele quiser. E ele me deu o direito de fazer o que quiser. Tá certo? Agora, no momento em que nós estamos frente a frente e vamos discutir uma ideologia, então vamos estabelecer regras para esse debate. Certo? Porque existe ainda muito equívoco no campo da política. Né? Então está tudo ainda muito mal resolvido. Por quê? Porque esse processo tem maturidade ainda, né? O político, ao invés de ser, se entender como um trabalhador da coletividade, com uma missão, com a delegação de uma tarefa de relevância social, para colaborar com a sociedade, para ser vamos dizer assim, um trabalhador do coletivo, não, ele se reveste de uma postura diferente. Não é? Então, há muita coisa equivocada no campo da política. Né? Como no campo doméstico também, do pai e da mãe. Então, é essa coisa que vai do micro para o macro, sabe? Eu acho que tudo começa aqui no micro e lá na sociedade explode, sabe? O dominador, o rei, o ídolo, o salvador da pátria. Então, tudo isso passa pelo doméstico. Eu não posso... E eu me ligo muito numa frase que Emmanuel, para eu entender a vida e me entender, uma frase de Emmanuel, quando ele diz: a melhora de tudo para todos começa na melhora de cada um. Então, tudo começa na unidade. Cabe uma reflexão nossa também. Né? No indivíduo. Porque o que eu sou, o que eu penso, os meus traumas, as minhas conquistas, as minhas vitórias, os meus fracassos, refletem no meu cabelo, reflete no meu modo de vestir, reflete no meu gesto, reflete na minha fala, reflete na minha condição de mãe, reflete na minha condição de profissional, de jornalista, de escritora. Reflete em todos os lugares, que a gente não pode ter uma máscara para cada... Eu sei que isso também existiu muito forte, mas hoje está se diluindo as máscaras, né? Principalmente a gente agora que conhece a doutrina dos espíritos, tem que tirar as máscaras mesmo, para ser autêntico e verdadeiro, né? Então, minha amiga, a política precisa ainda ser discutida. É como o tabu do sexo. É como outros tabus que as pessoas fechou ali e ninguém fala e continua a podridão. E a má interpretação e o mau uso disso tem que ser trazido à tona para ser trabalhado com maturidade, sabe? Com coragem, para se colocar o que é a missão de um político, o que significa você estar ali naquele cargo de mando por X tempo, da satisfação que você tem que dar à sociedade, da transparência que você tem que fazer dos seus atos. Entendeu? Então, está tudo ainda muito nebuloso, muito, sabe? Muito confuso, muito doentio. É o processo de evolução, Então, nosso tempo estourou, infelizmente. Muito obrigada por mais essa participação. Né? Eu agradeço profundamente a vocês por estar aqui, dizendo o que eu sinto e o que eu penso. Porque eu escandalizei muita gente, entendeu? Ultimamente. Mas eu vou dizer uma coisa, eu disse, minha filha, olhe, se eu for fazer como eu fazia antes de conhecer a doutrina, de botar a máscara para ser boazinha, bonitinha, para agradar, certo? Eu não estaria aproveitando o conteúdo que eu tenho agora. Então, o outro que se trabalhe, por que ele está me rejeitando, certo? E se trabalhe para ver se realmente ele, sabe?
aqueles valores. Cada uma as suas reflexões. Então verdade. é isso, gente. A liberdade de expressão tem umas linhas muito tênues, Tênues. né? Tem uns limites que são muito facilmente ultrapassados e cabe a gente começar a nos ouvir mais para saber se o que a gente fala a gente gosta de ouvir, se o que a gente escreve a gente gosta de ler, se do que a gente critica os outros a gente gostaria de ser criticado da mesma forma, né? Porque muita crítica é construtiva, nos traz reflexões, nos traz novas posturas. Então, vamos nos observar um pouquinho e ter essa liberdade de expressão bem usada, com coerência, né? Com muita informação, procurar conhecer bem as informações que a gente compartilha por aí. Então, a gente fica por aqui, daqui a pouco, na 100.5, e no canal 5 Diálogo da Rede Amigo Espírita, começa o programa Espírita Semear. Então a gente conta com vocês também. Um grande abraço, até domingo que vem e até daqui a pouco na rádio. Até a próxima.